Eles empurraram o documento pela mesa grande de madeira da cozinha como se fosse um cardápio. No topo, em uma fonte fria e quadrada, estava escrito: Contrato de sucessão e transição da fazenda. Assim, sem cerimônia, a fazenda Rio Salgado, os 300 hectares pelos quais eu e meu falecido marido, Tomás Vasconcelos, tínhamos suado a vida inteira, o lugar onde criei meus filhos, estava sendo devolvida para mim, mas cheia de condições impostas pelos meus próprios filhos. Foi uma frase escondida no final do papel, escrita naquele português jurídico gelado, que tirou meu ar. A ocupante, Coronel Helena Vasconcelos, poderá permanecer nos aposentos de hóspedes, desde que mantenha bom comportamento e plena lucidez mental. Quarto de hóspedes. Condicionado a bom comportamento. Como se eu fosse uma inquilina em período de avaliação dentro da vida que eu mesma construí. Meu filho Lucas falou primeiro, como sempre fazia. A gente só quer o melhor para a fazenda, mãe, disse ele, com aquela voz treinada para parecer sensata. A senhora não está ficando mais jovem. Isso garante segurança para você. Clara, minha filha do meio, inclinou-se para a frente. O tom doce, mas com um veneno educado. A senhora vai continuar aqui, claro, na casinha perto do córrego. Sempre gostou do sol da manhã lá. Sofia, a caçula, não disse nada. Apenas me observou, mãos cruzadas, expressão impossível de decifrar. Olhei de um rosto para o outro. As crianças que eu tinha amamentado, cuidado em noites de febre, defendido em reuniões de escola, agora sentadas diante de mim como um conselho administrativo hostil. O silêncio se alongou. Peguei a caneta que eles haviam colocado ao lado do contrato, quase com esperança. Não assinei. Cliquei uma vez, duas, e a coloquei de volta na mesa. Entendi, murmurei, com a voz perigosamente calma. Então é isso. Não precisa prolongar, mãe, disse Lucas, suspirando. É só negócio. Negócio. Eles pegaram 42 anos da minha vida, meu casamento, minhas lembranças, e transformaram tudo em uma transação. Olhei para a mesa, depois para eles. Eu não vou assinar, declarei. O ar do cômodo congelou. O maxilar de Lucas enrijeceu. Se não assinar, pode perder tudo. Mas eu já estava de pé. Vocês deixaram clara a posição de vocês. Agora deixem-me mostrar a minha. Saí da cozinha. Caminhei até a varanda da fazenda e só então minhas mãos começaram a tremer. Não de medo, mas da constatação brutal de que talvez o amor que dei a eles nunca tivesse sido suficiente. Lá fora, o céu amplo do interior de Minas Gerais se estendia indiferente sobre mim. Eu, que já tinha comandado tropas em missão de paz, organizado operações de logística sob pressão, evacuado comboios em regiões de conflito, nada disso me preparou para o momento em que seus próprios filhos tentam te derrotar dentro da sua cozinha e sorrindo enquanto fazem isso. Eles achavam que eu ia ceder. Que eu estava cansada demais, sozinha demais, sensível demais para lutar. Não imaginavam o que tinham acabado de despertar. Se você já foi levado ao limite pelo próprio sangue, sabe o instante exato em que a tristeza vira aço. Eu não apenas me levantei daquela mesa. Eu entrei numa guerra silenciosa, inteligente e implacável. Uma guerra que eu não comecei, mas que eu iria terminar. Fiquei na varanda até o sol desaparecer atrás da Serra da Canastra. O vento soprou forte, fazendo render as telhas de barro. Lá dentro, eu ouvi as vozes abafadas deles, já planejando meu colapso. Desci os degraus devagar, as botas estalando no cascalho. Aquela não era apenas uma propriedade. Era sangue, memória, cicatriz. Era onde eu tinha enterrado meu marido, Tomás, sob a sombra de uma velha árvore do cerrado. E aqueles eram os filhos que pareciam ter esquecido de quem eram descendentes. Aquela noite, eu não dormi. Fiquei no meu escritório, a casa inteira silenciosa, e comecei a montar uma linha do tempo. Cada visita estranha, cada comentário velado do último ano voltou à minha mente. Clara se oferecendo para organizar a minha correspondência. Sofia perguntando se eu já tinha atualizado meu testamento. E Lucas insistindo para que eu pensasse no futuro. Aquilo não era preocupação. Era reconhecimento de terreno. Às 5h17 da manhã, preparei meu café forte e preto, do mesmo jeito que eu tomava nas tendas de suprimento durante as missões de paz.
Fiquei parada diante da janela, observando as sombras recuando dos campos da fazenda Rio Salgado. Eu não ia esperar para ser devorada. Do fundo de um armário, puxei uma velha caixa de metal. Lá estavam meus arquivos de serviço, registros de propriedade, entre eles, algo que eu não tocava havia anos, o levantamento original da terra, feito quando compramos a fazenda. Aquela não era uma propriedade qualquer. Partes da fazenda haviam sido usadas como área de treinamento logístico durante a Segunda Guerra, e isso tornava o terreno historicamente protegido. Meu falecido marido nunca gostou de papelada, isso sempre foi meu domínio. Eu guardava tudo. No exército, você documenta, arquiva e se prepara. Não para hoje, mas para o dia em que alguém tenta reescrever a sua história. Ao meio-dia, eu já tinha preenchido 2 pastas. Peguei o telefone e liguei para o subtenente-mor aposentado Francisco Rosa. Havíamos servido juntos na minha última missão. Francisco, aqui é a Helena Vasconcelos. Chegou a hora. Ele não fez perguntas. Apenas respondeu. Onde quer se encontrar? Ele entendeu imediatamente. Eu não ia gritar. Não ia discutir. Eles queriam uma guerra de papel. Iam aprender com quem tinham aprendido a lutar. A caminhonete velha de Francisco chegou naquela tarde. Ele estava mais largo, mais grisalho, mas ainda com aquela firmeza inabalável. Sentou à minha mesa de madeira, abriu a pasta e começou a revisar cada documento. Quando chegou ao mapa com o carimbo do antigo Departamento de Defesa, soltou um assobio baixo. Essa terra não é só sua, coronel, disse. Parte dela ainda está protegida por designação militar. Isso vai pesar. Passamos 2 horas destrinchando cada ângulo legal. Eu não quero só bloquear o plano deles, falei. Quero erguer um muro de aço para que nunca mais tentem algo assim. Francisco se recostou na cadeira. Então você precisa de alguém mais duro que eu. Eu sei. Já liguei para ele. O juiz Elias Torres, aposentado, vivia numa casinha simples, sem internet e com uma saudável desconfiança de qualquer pessoa com menos de 60 anos. Era direto, brilhante e conhecido por ter derrubado uma tentativa de grilagem corporativa em favor de um veterano do Vietnã em menos de uma semana. Eu tinha a hora marcada para a manhã seguinte. Naquela noite, caminhei pela fazenda com uma lanterna. Cada tranca que verifiquei, cada porta de celeiro que fechei, foi um gesto silencioso de retomada. Aquele lugar era meu não por causa de um registro, mas porque eu tinha vivido e respirado cada centímetro dele. Na manhã seguinte, dirigi até a casa do juiz. Ele já estava na varanda, segurando 2 canecas de café. O Francisco me contou, disse, sem cumprimentos. Vamos ver o que você trouxe. Passamos 3 horas na mesa dele. O juiz leu cada documento com calma, fazendo anotações num bloco amarelo. Quando chegou a cláusula que sugeria dúvidas sobre minha lucidez, parou. Eles querem controlar a narrativa, disse. Pintar você como instável. Ele bateu levemente nas minhas condecorações militares. Mas isso aqui mostra uma vida inteira de liderança. Podemos inverter esse jogo. Não quero piedade, respondi. Você não vai receber, disse ele, com um sorriso duro. Depois que os esmagarmos, você vai receber respeito. Quando saí da casa dele, o plano estava montado, contra-ataques legais, posicionamento público e avisos discretos enviados para os órgãos certos do Estado e do governo federal. Eles não veriam nada chegando. Naquela tarde, liguei para Isabela Dias, editora do Jornal do Interior. Ela era direta, precisa e conhecida por sua absoluta fidelidade aos fatos. Isabela Dias ouviu tudo o que eu tinha a dizer. Sem lágrimas, sem apelos, apenas os fatos. O contrato de sucessão, a cláusula sobre minha competência mental, a história militar da terra. Ela não me interrompeu uma única vez. Quando terminei, respondeu apenas, passo aí amanhã de manhã. 3 dias depois, a matéria saiu no site do Jornal do Interior. A manchete era uma lâmina. Veterana condecorada e dona de fazenda é pressionada pelos próprios filhos a assinar renúncia. Terras de valor histórico envolvidas. A história se espalhou rapidamente. Outros veículos locais replicaram. Comentários começaram a surgir de gente que lembrava de mim, que lembrava do meu marido.
Meu nome ainda tinha peso naquele pedaço de Minas Gerais. Significava integridade. Significava trabalho. Passei o domingo no jardim, podando minhas roseiras. O carro de Clara passou 2 vezes. Ela não desceu. No dia seguinte, Lucas ligou. Não atendi. À noite, Sofia mandou uma mensagem: podemos conversar sem drama? Desliguei o telefone. Não tinha interesse na atuação tardia de arrependimento. Eles já haviam mostrado quem eram. Meu trabalho agora era garantir que não tivessem uma segunda chance. O silêncio deles quebrou numa tarde de segunda-feira. Clara surgiu no meu portão, num trench coat bege, parecendo menos uma filha e mais uma negociadora hostil. Observei-a da janela da cozinha. Ela não bateu. Apenas ficou parada na varanda, esperando ser reconhecida. Abri a porta e me apoiei no batente. Precisamos falar sobre a matéria, disse ela, com a voz tensa. A família está abalada. O Lucas recebeu ligações no trabalho. Fiquei calada. Podemos revisar o documento, ela ofereceu, como se fosse um grande favor. Dei uma risada curta e seca. Clara, vocês estavam dispostos a me fazer assinar a entrega de tudo que construí. Agora o problema é a reputação? Foi então que veio a ameaça, velada, mas suja. Se isso continuar, vai haver danos. Aos bens, aos relacionamentos. E você pode perder a simpatia pública se começarem a investigar suas decisões do passado, aquelas declarações de imposto, aquela herança que você não registrou em 2002. Eles haviam cavado fundo. Eu esperava por isso. O que não sabiam era que eu não tinha nada a esconder. Cada real, cada cláusula, cada erro que cometi já havia sido revisado pelo juiz Elias Torres. Faça o que achar que deve, respondi, com calma. Mas faça rápido. Fechei a porta. Naquela mesma noite, um envelope grosso chegou pelos correios. 42 páginas de uma proposta revisada. A linguagem era mais suave, cheia de expressões corporativas como flexibilidade custodial e reestruturação de legado, mas a intenção permanecia. Eles queriam controle. Eu não assinei. Em vez disso, o juiz enviou uma carta registrada declarando que qualquer nova tentativa de coerção ou difamação seria respondida com um processo formal e pedido de liminar pública. A retaliação começou. Uma denúncia anônima de zoneamento. Sussurros maliciosos na capela local. Olhares frios na loja agropecuária. Não me feriu. Afiou minha determinação. Então Lucas passou dos limites. Ele tentou acessar uma das minhas contas bancárias inativas, ligada aos incentivos agrícolas da fazenda. Usou um login antigo, imaginando que eu estivesse senil demais para ter mudado. O sistema identificou a tentativa e o banco me ligou imediatamente. Registrei um incidente, não para abrir queixa, mas para deixar documentado. Dias depois, um envelope sem selo apareceu na minha caixa de correio. Dentro, apenas uma frase datilografada. Estão planejando vender a fazenda pelas suas costas. O comprador já está escolhido. Eu não precisava saber quem enviou. Liguei para Marcela, ex-oficial da aeronáutica e agora consultora de patrimônio. Ela confirmou em menos de 1 hora, havia sido aberto um pedido inicial por um grupo de investimento privado sediado em São Paulo. Como impedimos isso? Perguntei. Não impedimos, ela respondeu, sombria. Nós expomos ponto naquela tarde. A antiga amiga do meu falecido marido, Graça Vestin, chegou em uma caminhonete vermelha cereja. Ela trabalhava para uma fundação de conservação. Vi algo que me fez pensar em você e disse, entregando-me uma pasta. Dentro estavam anotações manuscritas do meu marido, esboços e uma carta preliminar ao Departamento de Agricultura, propondo uma área de preservação ambiental de longo prazo para a fazenda. Ele nunca havia enviado, para não me pressionar enquanto eu ainda estava de luto. Mas sabia, mesmo então, que um dia aquela terra poderia precisar ser protegida, até de nós mesmos. A última peça do quebra-cabeça finalmente se encaixava. A fazenda não seria vendida. A mãe não seria apagada. O próximo passo não seria apenas se defender, seria uma revelação pública. A noite em que os convidei para um jantar final estava fria e silenciosa. Acendi a lareira, não para aquecer,
mas para lembrar o que aquela casa já fora. Preparei a mesa com a porcelana branca de minha mãe. Todos vieram. Sentaram-se tensos, observando, esperando minha rendição. Após uma refeição quase silenciosa, levantei-me à cabeceira da mesa, como meu marido costumava fazer. Encontrei o rascunho, disse, minha voz clara no ambiente quieto. A área de preservação ambiental que seu pai planejou anos atrás. Registrei-a esta manhã. Clara empalideceu. Lucas pigarreou. Continuei. Também sei sobre o comprador em São Paulo e os documentos financeiros falsificados e a procuração que vocês tentaram registrar. Clara zombou. Mãe, estávamos te protegendo. Proteger-me? Retruquei, minha voz agora mais afiada. Vocês estavam protegendo a própria herança. Vocês me entregaram um contrato e pediram que eu assinasse a entrega do meu lar, em troca de viver como hóspede. Lucas murmurou algo sobre minha ingratidão. Passei 30 anos nas Forças Armadas, disse, voz baixa e perigosa. Li documentos classificados à noite, com drones inimigos sobrevoando. Sei ler o silêncio. Sei identificar traição. E vi tudo o que precisava ver nos seus olhos. Vocês precisam sair agora. Lucas deu um passo em minha direção, punhos cerrados. Você não pode nos expulsar. Somos seus filhos. Vocês deixaram de ser meus filhos no momento em que me trataram como um problema legal a ser resolvido. Naquele instante, Marcela, minha assistente, que estava no andar de cima, falou suavemente em um microfone escondido no meu lenço. Áudio gravado, vídeo estável. Tenho tudo, coronel. Eles congelaram. O delegado chegará em 5 minutos para entregar as ordens de restrição oficiais, disse calmamente. Saíram em um silêncio atônito. Depois que a porta se fechou, apoiei-me nela, as pernas tremendo levemente, não por medo, mas por libertação. A maré havia virado. Na manhã seguinte, o orvalho no corrimão da varanda parecia brilhar com uma nova luz. Meu advogado, José Machado, já havia protocolado as medidas emergenciais. Os ativos ligados à fazenda e ao fundo familiar estavam congelados. A empresa de participação limitada que meus filhos criaram como veículo para uma compra silenciosa estava agora inativa, sinalizada por atividade fraudulenta. A surpresa não era que tentassem vender a terra. A surpresa era quanto tempo tinham planejado isso. Mas a intrincada teia de insinuações e comentários passivos deles não resistiu à simples e inabalável verdade. José Machado falou ao telefone com um tom focado, levemente perigoso. O juiz que analisava as medidas era alguém que ele conhecia bem, um homem que já tinha acompanhado histórias semelhantes. A ordem de restrição os proibiu de se aproximar da fazenda. Marcela agora tinha uma procuração limitada, mas eficaz, e eu havia retomado o hábito de carregar um pequeno gravador. Velhos hábitos. Alguns dias depois, chegou uma carta do advogado de Sofia, repleta de ameaças veladas, disfarçadas de pedido de mediação restaurativa. Não respondi. Em vez disso, redigi uma carta à Ordem dos Advogados do Brasil, uma queixa formal de ética, respaldada por gravações e depoimentos. Que a lei decidisse quais limites eles haviam ultrapassado. A visita de Clara foi inesperada. Ela permaneceu na varanda, sem maquiagem, cabelo ao vento, com mais a aparência de alguém que havia chegado ao limite do que de uma estrategista. Confessou que nunca me odiou, apenas sentia ciúmes da confiança que meu marido havia depositado em mim. Agora vejo a diferença, disse, com a voz trêmula. Você mereceu. Eu exigi isso. Ela pediu desculpas por não ter comparecido à minha cerimônia de promoção militar décadas atrás. Só sabia amar pessoas que estavam abaixo de mim, confessou. Perdoei-a, mas não a incluí mais em minha vida. Ela deixou uma pasta com fotos antigas do meu marido me pedindo em casamento, imagens que eu julgava perdidas há décadas. O encontro final foi com Lucas. Ele havia aceitado um acordo judicial, com liberdade condicional e restituição. Nos encontramos no escritório de seu advogado. Ele parecia menor, cansado. Não tenho um pedido de desculpas que importe, disse. Admito que me perdi no dia em que decidi que você era dispensável. Não me procure, respondi. Até que você viva um ano inteiro sem mentir, manipular ou tirar algo de outra pessoa. Se conseguir, veremos.
Ao sair, ele falou uma última vez. Eu guardei a foto da senhora e do seu pai na sua promoção. Então lembre-se de quem te criou, respondi, e caminhei sem olhar para trás. A lavanda floresceu cedo naquele ano. A terra, assim como eu, finalmente se abriu. Doei parte da fazenda a um abrigo para mulheres veteranas local. Elas começaram a construir pequenas cabanas perto do Pasto Sul, um lugar para mulheres entre o serviço militar e a invisibilidade. Eu conhecia bem aquele lugar. Meu legado não seria apenas um nome e um registro passado a filhos ingratos. Seria um santuário, um lugar para recomeçar. Certa noite, Sofia veio com sua filha, agora com 9 anos. Trouxeram o jantar. À mesa, Sofia olhou ao redor da sala familiar e sorriu. O lugar parece diferente e disse. Respondi. Porque eu mudei. A filha dela se aproximou e sussurrou que queria morar ali algum dia. Beijei o topo de sua cabeça. Talvez ela queira, ou talvez construa algo próprio. De qualquer forma, ela saberá de onde veio. Naquela noite, voltei a pendurar a foto de meu marido e eu no dia da minha promoção. A mulher daquela imagem, que liderava com dignidade, ainda vivia ali.